Bora continuar programando? Então me acompanhem hoje com tipos de variáveis, atribuições e operadores aritméticos. Olá, internautas, tudo bem? Sou a professora Fernanda e nós vamos estar aqui hoje no nosso vídeo continuando o nosso desafio de programação. Vamos descobrir aí que não é tão difícil programar. Me acompanhe com o nosso vídeo. Nós vamos estar vendo tipos de variáveis. Tá? Já vimos ali no nosso vídeo anterior algo sobre string, porém a gente vai ver que nós temos outros tipos de variáveis. Vamos falar sobre o comando de atribuição, tá? Que é atribuir um dado a uma variável. Vamos falar sobre os operadores aritméticos, que já é da nossa base de conhecimento, tá? Ali onde você aprendeu lá na matemática. Então você vai ver que você vai ter a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então vamos ver quais são nossos tipos de variáveis. Nós temos as variáveis do tipo numérico, tá? E elas são divididas em duas partes, numéricos inteiros, que elas são chamadas de int e long, bom? O int é por um tamanho pré-determinado de caractere e o long é por um tamanho maior. Às vezes você quer colocar lá um número que ele é muito extenso e aí você pode utilizar o tipo long. Dentro dos numéricos, do conjunto de dados numéricos, você também tem os reais, que eles são chamados de float e double. Mesma coisa do anterior. O float, uma quantidade de caracteres menor, e o double, caso você queira colocar ali uma quantidade maior de caractere. Depois você tem ali o literal, que são as strings, ou string, que nós vimos no vídeo anterior. Ele compreende apenas letra. E nós temos ali o caractere, que compreende qualquer caractere do seu teclado, que nós chamamos de char. E aqui também, por último, nós temos o tipo booleano, que chamamos de bool, que ele é o tipo verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Ele tem ali apenas um caractere, um byte, para estar ocupando o seu espaço. Então, esses são os tipos de variáveis que nós temos e que nós vamos estar utilizando hoje no nosso vídeo. Por que nós temos mais de um tipo de variável? Por uma questão de performance, porque quando você declara o tipo de variável, você está querendo dizer que tipo de dado você quer receber naquela variável. Então você consegue restringir, e nisso você consegue ganhar performance. Tá? É por isso que a gente declara aí os tipos de variáveis. E tem algumas IDEs que elas são um pouco diferentes, algumas não precisa necessariamente colocar o tipo, você só declara a variável e usa. Mas aqui na nossa IDE que nós utilizando aqui no nosso vídeo, a gente declara esses tipos de variáveis. Bora lá para o código agora? Vamos abrir nossa ferramenta online, vamos criar essas variáveis todas ali e vamos utilizá-las? No seu navegador aí, coloque lá o GDB C++, que é a ferramenta online gratuita que nós estamos utilizando aqui na nossa série de Como Aprender a Programar. Vai aparecer ali o link para você, seleciona, entra, expande ali a tela e não esqueçam que no canto superior direito, está escrito linguagem, você tem que escolher o tipo de linguagem que você quer, tá? Se você já utilizou no vídeo anterior ou já abriu esse editor, ele já vai estar ali com a última linguagem que você colocou. No meu caso era C++, então ele permanece. Mas se você nunca abriu, tem que selecionar um tipo de linguagem, ou se você já abriu e utilizou para outra linguagem, que eu já falei para vocês, é um editor bem bacana, tem outras linguagens, selecione o C++, que é o que a gente vai estar vendo aqui na nossa aula de hoje. Bom, feito isso, aqui dentro do nosso programa principal, que é o main, tá? A gente vai estar escrevendo todo o nosso código aqui dentro, como eu já falei anteriormente também. Vou tirar aqui o nosso Hello World, Cout, Cin, comando de entrada e saída de dados. Se você não assistiu, assista o vídeo sobre entrada e saída de dados, para você estar podendo acompanhar essa série de vídeos que nós vamos estar tendo aqui. Vamos trabalhar a declaração de variáveis, vamos lá. Eu vou criar uma variável, então eu vou lá, vou criar uma variável int, que é o numérico inteiro, tá? Eu coloco o int, que é o nome do comando, do tipo da variável, é uma palavra reservada, e eu vou dar um nome para minha variável. Então, lembrando, que nome que eu posso dar para minha variável? Eu sou livre, entre aspas, para dar um nome para a variável. Eu não posso utilizar nenhum comando, que é uma palavra reservada que a gente fala ali da IDE, para criar uma variável, porque ele já é uma palavra reservada, já é um comando. E eu também não posso começar ali com, por exemplo, um número, a variável. Ah, 1x. Não, mas eu posso começar com x1, por exemplo. Isso eu posso, tá bom? Ponto e vírgula para você estar finalizando a criação dessa variável, certo? Então você criou ali uma variável inteira. Fernanda, mas eu queria criar mais de uma, eu queria criar 3 variáveis. Aí você vai lá, põe vírgula, aí você coloca lá x2, vírgula, você coloca lá x3, vírgula, ponto e vírgula, você acabou de criar todas as variáveis inteiro que você quiser. Então você pode criar mais de um tipo ali
né, de variáveis. Basta você colocar vírgula para separar. Ah, tá. Agora vamos lá e vamos criar uma variável float, tá? Vou chamar de R, ponto e vírgula. Vai estar trabalhando ali algum resultado. E aí, olha só, eu posso dar valor para essas variáveis. A variável, ela é um ambiente, pensa assim, né? Que ela está ali pronta para receber um dado. Em tempo de execução, se você não der nenhum dado para ela, ela tem sujeira de memória, por exemplo, tá? Mas, quando a gente criou a variável, eu vou estar dando algum valor ali para ela. Então, vamos supor, eu vou pegar ali o x1, eu posso dizer que o x1 é igual, que é o comando de atribuição que eu vou estar falando com vocês agora, né? Exatamente agora, ele dá um valor, 10. Então, significa que 10 é o dado. Esse dado está dentro do tipo que eu criei, ele é um inteiro, o tipo da x1 no int, ele é um inteiro? Sim. Então, eu posso colocar o 10 e atribuir a variável x1, tá? O sinal de igual é o nosso comando de atribuição. Ele atribui um valor para uma variável, certo? Ah, interessante, Fernanda. Então, uma maneira de eu dar valor para uma variável é utilizando o comando de atribuição, que é igual? Sim. Uma outra maneira, o comando de entrada de dados, que é o nosso CIN, tá? Então, mas antes, vamos lá, para ficar bonitinho, vamos colocar uma mensagem de texto, a gente utiliza o comando de saída de dados, tá bom? Então, eu vou lá e escrevo, digite um número ou um valor. Concateno ali para ele pular linha, lembra? Para não ficar uma coisa em cima da outra. E aí eu vou e utilizo o comando CIN, né? E aí eu vou colocar a variável que vai estar recebendo aquele valor que vai ser digitado a partir ali do teclado da entrada de dados. Usar o x2, né? Que a gente já usou o x1, o x2. Então percebam, na x1 eu consegui dar valor ali para a variável a partir da atribuição e já no minha x2, na linha 21, eu utilizei o comando de entrada de dados, tá? Ah, então já tenho dois valores ali na variável x1 e x2. E você fala assim, bom, eu vou pegar minha variável R, tá? E vou falar que ela vai ser igual a quem? Ao meu x1, tá bom? Mais o meu x2. E aí eu vou dividir tudo isso por 2. Então percebam, o que eu utilizei? Você utilizou ali uma operação aritmética, que é o mais. Então, lembra que eu comentei com vocês que nós íamos ver também os operadores aritméticos hoje? Então, da mesma maneira que na matemática você aprende ali a utilizar a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação, são os mesmos conceitos matemáticos que você vai estar aplicando aqui na linguagem de programação. Percebe que eu peguei a x1 mais a x2 e eu usei o parênteses. O parênteses ele serve para isolar a expressão, igual na matemática também. Por quê? Porque se eu tirar o parênteses, o que vai acontecer? Ele vai primeiro dividir o x2 por 2 e depois somar ao x1. E se não é essa a ordem que eu quero, porque na matemática, lembra, nós temos a ordem, né, dos operadores aritméticos. Então, primeiro ele executa a divisão e multiplicação e depois ele executa a soma e a subtração. E aqui, né, ele respeita a mesma regra matemática, graças a Deus. Né? A gente não precisa aprender ali ou mudar o nosso conceito do que já foi aprendido ali no passado. Então, você pode utilizar o parênteses, tá bom? Fernanda, e se eu quiser usar mais de um parênteses, eu posso pôr um dentro do outro, como eu faço na matemática? Pode sim, certo? Pode sim. Ele sempre vai funcionar a execução de dentro para fora, igual na matemática também, tá bom? Então, criamos aqui agora na nossa linha 23 uma operação. Eu peguei uma operação a partir de duas variáveis que nós criamos, a x1 mais a x2, vai somar os valores, vai dividir por 2 e vai atribuir a variável r, certo? E a gente vai lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar um cout e ver o valor de r, tá bom? O valor de r. E a gente concatena aqui na variável R e concatenando uma saída pulando. Então, também lembrando, pô, Fernando, entendi, ó, você de novo está usando ali o comando cout, que é de saída. Ele está saindo com uma mensagem de texto, que não é interpretada, exato. Depois ele está saindo com a variável, que é interpretada, então ele vai interpretar o valor e vai exibir na tela o valor em tempo de execução da variável e vai pular a linha, exato, tá? Vamos relembrar, vamos salvar aqui o nosso programa. Você pode selecionar aqui a sua pasta, eu coloquei aqui nos projetos, tá? Mas você pode estar ali selecionando aonde você está querendo, tá bom? Eu vou colocar ali o nome e vou salvar, tá? E aí ele já salvou. E agora eu vou executar ali em cima no Run ou clicando aqui no atalho F9. Ó, digite o número, né, que é a primeira mensagem que ele coloca ali. Eu vou colocar 25, tá bom? E aí ele coloca o valor de R é 17, porque ele pegou 25, que foi atribuído ao x2, mais o 10, né, que foi atribuído ao x1, somou
25 com 10, que deu 35, e aí ele dividiu por 2 e ele exibiu o resultado. Então você vê, fizemos ali uma operação aritmética de soma seguida de divisão, entrada e saída de dados, tá? Utilizando ali a atribuição. Eu vou propor um desafio agora para você. Eu vou querer que você elabore um programa que você vai entrar com o ano de nascimento de uma pessoa e você vai calcular a idade atual dessa pessoa. E mais, vou acrescentar mais uma coisinha. Entra com o ano de nascimento e o nome da pessoa. E a gente vai calcular a idade atual desta pessoa. Aqui na nossa IDE, vamos começar criando as variáveis, né? Como eu coloquei aqui na linha 15 e 16. Então, eu criei na linha 15 3 variáveis inteiras, tá? Ano atual, que é para a pessoa digitar, entrar com o ano atual. DTN, que é a data de nascimento ou ano de nascimento. Vamos tratar só o ano. E o ID, que vai ser a idade que a gente vai estar calculando dessa pessoa. Na linha 16, eu já coloquei o quê? A string, que é o nome da pessoa. E em seguida, eu trabalhei aqui as entradas de dados. O ano atual, a data de nascimento ou o ano de nascimento, né? Vamos mudar ali. Colocar o ano de nascimento. Trabalhar a data, vai ter que fazer tratamento de dia, mês e ano. E o nome da pessoa, tá bom? Então ele vai estar ali digitando tudo isso. Vamos executar aqui. É salvo, né? Que a gente estava fazendo. F9, ele vai executar, ó. Digite o ano atual, 2023. Digite o ano de nascimento. Vamos lá, 1999. Não é a minha idade, pessoal. Digite seu nome. Não vou poder pôr Fernanda porque não é o meu nome. Vou colocar lá Paulo. Aí eu fiz as entradas de dados, ó. Até então nós só fizemos as entradas de dados. E espero que você tenha feito aí, hein? Podia pausar o vídeo aí e tá fazendo ali o exercício. Agora vamos para fazer a operação, os cálculos, né? Porque para eu saber o ano da pessoa, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou guardar na variável ID, tá bom? Que eu criei ali. Vou falar que ela é igual ao quê? Ao ano atual, né, que a gente colocou lá, ano atual, menos quem? O DTN. DTN, ponto e vírgula, consegui fazer um cálculo, tá? Cuidado aí, pessoal, né? Não é o contrário, não. Você colocar, né, o DTN, que é o ano menos o ano atual, vai ficar ali um valor negativo. Então, é o ano atual que a pessoa nasceu, ou desculpa, o ano atual que nós estamos, menos o DTN. E aí a gente vem aqui e pode colocar uma saída de dados lá, no Cout, e a gente coloca lá a idade, vou dar, né, pessoa, idade, vamos concatenar aqui. Aí vou colocar o nome da pessoa, tá? Na saída, e a gente coloca o ID, pula a linha. Digite o ano atual, vamos lá, mesma coisa, vou repetir, 2023, nascimento 1999, o nome, coloquei Paulo, né, Paulo, e aí a idade de Paulo é 24 anos, olha só, ele não ficou meio grudado, não tem problema. A gente vem aqui, dá um espaço entre o e aí ele vai ficar bonitinho. Então, de novo, 2023, nascimento em 1999, o nome é Paulo, Paulo, e aí a idade de Paulo é 24 anos. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu espero que você tenha conseguido fazer. Se você não conseguiu fazer, você tem aqui essa solução, treina, né? Depois você vai, vem, volta esse vídeo, pega outro exercício onde você vai estar trabalhando entrada de dados, variáveis. Então você viu que a gente usou aqui int, eu mostrei float, string, você pode estar testando aí com char, gerando algum processo, né, ou cálculo aritmético e utilizando ali a atribuição. Você pode estar pegando ali exercícios na internet e pode estar treinando aí nessa IDE online gratuita para você estar aprendendo cada vez mais a estar programando. O que não é tão difícil, nós estamos indo aqui por etapas, o que é legal são etapas pequenas, para você indo no passo a passo e descobrir que não vai ser tão difícil assim você ser um programador. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a outras pessoas como você que também está aí com um grande interesse na programação. E não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fica sempre ligado nos nossos vídeos, que sempre vai estar acrescentando alguma coisa para vocês. Até o próximo!